a importância de co-criar. Essa palavra, eu não conhecia ela. Eu passei a conhecê-la nos rituais xamânicos. Talvez eu tenha ouvido ela em algum momento anterior, mas a principal representação do que ela quer dizer, eu só vim a descobrir isso nos rituais xamânicos, né, com as pessoas que utilizam esses dialetos. E co-criar, ele seria mais ou menos o seguinte, isso na minha percepção. Talvez se for lá no dicionário Aurélio, lá possa estar falando outras coisas. E como esse canal ele é sobre refletir, então eu falarei da minha maneira para justamente ajudar vocês a refletirem, né? Eu, você, qualquer pessoa, todos estamos aprendendo aqui. Pois bem, co-criar seria algo do tipo, a gente co-cria. Então, eu no meu pensamento, eu já fico pensando em como irá se realizar as coisas. Por exemplo, eu pretendo, nesse domingo, ir caminhar. Isso estou falando uma coisa séria. Eu pretendo, nesse domingo, caminhar. E o co-criar, acho que ele nem deveria ser assim. Esse domingo irei caminhar, caminharei. Então eu já coloco na minha cabeça mais ou menos como que vai ser. Então eu já sei o percurso que eu vou fazer, eu vou também passar na farmácia que eu quero pesar, aí eu sei que por onde eu vou passar tem um lugar onde tem um público que fica sentado, e aí eu vou passar pelo meio do público, e aí eu paro no toalete e jogo alguma água no rosto que certamente estará calor, já olho e verifico se estará calor. Percebem? Eu já começo a criar todo o tipo de situação, começo a co-criar na minha mente o que irá ocorrer. Vamos ver se vai chover. E caso chova, aí eu não vou poder ir. Então eu já penso num dia ensolarado. Não que isso vai mudar o clima do dia, mas isso já reforça dentro de mim o meu estado de espírito de estar pré-pronto para ir lá. Vocês sabiam? Agora eu lembrei de uma coisa que não tem nada a ver. Sábado, domingo tem 77% de chance de chuva. Bom, mas ultimamente essas meteorologias não são tão confiáveis assim, né? Pode bater um vento e não ir. Mas então, vocês sabiam que quando o cérebro ele vai realizar algo, esse pensar em realizar, ele ocorre antes de acontecer o movimento? Por exemplo, se alguém jogar uma bola de golfe, uma bola de qualquer coisa, né? E nós, antes de a gente pensar, o nosso cérebro já mandou o pegar a bola. Eu tenho isso no livro Ridiculous EA, que fala sobre a parte plástica do cérebro, né, que muda, também fala de outras coisas. Então, percebe? O cérebro co-cria o acontecimento. Então, o acontecimento não ocorreu, ele co-criou aquilo, baseado em algum tipo de informação que ele tem, então ele já consegue ter rápido, porque mesmo o cérebro sendo tão rápido assim, algumas coisas, muito interessante isso. Talvez faça algum vídeo somente sobre isso daí, já vou deixar anotado. Pois então, co-criar, ele é bastante interessante, porque ele já cria todas as situações em nossa cabeça do que iremos fazer. Principalmente na parte nossa de fazer. Por favor, não ficar aguardando o que pode ocorrer vindo de outra pessoa, aí isso daí é um tipo de paranoia, né? Um apego assim, e
não tem nada a ver do que a gente está falando sobre co-criar. Lógico, eu pretendo co-criar um encontro com alguma pessoa. Eu pretendo co-criar um emprego. Até aí tudo bem, mas só até aí. Porque senão a gente acaba ficando sonhando na maionese e isso não é uma coisa muito interessante, né? Então vou colocar aqui cérebro plástico visualiza antes de ocorrer. Pois então, outra maneira de se cocriar as coisas é quando isso programadores fazem muito. Por exemplo, quando eu fiz um sistema lá para o colégio, eu falei hoje num vídeo, então vou falar desse exemplo aí. O diretor da escola, ele me procurou e ele pediu para eu montar um sistema que controlasse todos os dados do aluno. É uma coisa simples, né? Só que numa escola onde tem milhares, dezenas de milhares de alunos, inclusive de alunos que já passaram, né? E geralmente nós vamos até a escola e pedimos um tipo de informação. Então aquela ficha do aluno, classe por classe que teve, as notas, né, do bimestre e tudo mais, elas são repassadas e ficam num fichário. E esse fichário ele tem que estar organizado, não só alfabético. Porque imagine, se for alfabético, é difícil de encontrar. Ele tem que estar em alguma região, né, em espaço físico, né, numa prateleira. Então a prateleira ela vai estar no A, B, C e a altura e tudo mais. E isso tem que estar no computador. Então, como que eu fiz? Eu co-criei antes. Então, antes de o programador sentar e fazer, ele imagina. Da mesma forma, se a pessoa for um desenhista, ele não começa... Tem algumas pessoas que fazem isso, né? Tipo brainstorm. Ele rabisca bastante e depois de lá ele começa a tentar visualizar alguma coisa. Mas quando ele quer criar algo que seja alguma coisa criativa, por exemplo, um logotipo, né? Tem um logotipo que eu montei, que ele é usado até hoje, era sobre comunicação, alguma coisa. Então eu imaginei bloquinhos, né? E aí dentro desses blocos criar em perfil um telefone daqueles de telemarketing. Ficou muito bom. Mas então, eu tive que pensar antes para depois colocar em prática. Então, co-criar, quem faz muito isso são as noivas, né? Tá certo que noivos também devem fazer isso. Mas imaginar, idealizar o dia do casamento, como que vai ser, as pessoas chegando, o vestido como vai ser, os convidados, a festa. Então tudo isso vai co-criando e vai criando uma realidade paralela, que ela pode ser possível ou não. Se envolve mais que uma pessoa, então isso, lógico, depende das duas pessoas, né? Se as duas pessoas co-criarem, eu acredito que acaba ocorrendo. E há outras maneiras também de co-criar, né? Eu vou, por exemplo, esse exemplo é muito bom, que me veio agora. Aquele esporte que as pessoas elas pulam de um lugar e elas dão vários giros e caem na água. Elas têm que cair na água certinho para não espirrar muito, né? Eu esqueci o nome, como que chama dessa modalidade. E a pessoa tem que mentalizar. Quando eu vou, ela fica de costas, é incrível, né? Com a ponta dos pés no apoio que tem lá. E aí pula, dá 2 giros e vai girando em parafuso, dá uma outra cambalhota e aí cai corretamente. Então é um tipo de mentalização. Outra coisa que é muito bom para mentalizar, para co-criar, é o jogo de xadrez. O jogo de xadrez, ele é o campeão. Eu nem havia pensado nele, hein? E agora caiu esse exemplo, certamente vai ser o exemplo que encerraremos, que não tem maior, né? Quando a gente joga xadrez,
existem sim alguns tipos de aberturas. Tem nomes, né? Ruy Lopes, Gambito da Dama, Gambito do Rei, Defesa Eslava e assim por diante. E são movimentos iniciais que são mais ou menos parecidos, né? Mas até aí tudo bem. Mas a partir do 14º movimento, acho que nem isso. Eu acho que até o 14º é considerado abertura. Mas tudo bem. Já no 8º movimento, já começa a modificar. Então aí o que a gente faz? A gente olha para o jogo de xadrez. Bom, se eu mexer o cavalo que está aqui no B1 e eu colocar lá no C3, o que a pessoa pode fazer? Ela pode pegar o bispo dela que está esse bispo preto aqui e ele traz para cá. E aí ele vai poder atacar meu cavalo. E eu não posso tirar o cavalo, porque se eu tirar o cavalo, o bispo vai pegar a minha dama, por exemplo. Então eu tenho que pensar em tudo isso. Então antes de eu colocar o meu cavalo ali, eu vou empurrar o meu peão, que está aqui no meu lado do rei, né, o A2 por A3. Eu não posso ir pôr no A4, porque no A4, se vier o bispo, ele vai ficar paralelo e não vai atacar o bispo. Então eu coloco no A2, no A3. Então, agora, quando eu colocar meu cavalo, o bispo não vai poder vir. Você vê como que é fantástico? Joga em xadrez. Xadrez é ótimo para cocriar. Então, o que nós cocriamos, depois nós realizamos. E é muito bom isso daí, principalmente para tomar decisões. Tem um vídeo que eu falei algo a respeito, que fala sobre tomarmos a decisão antes, para quando ocorrer a dúvida, nós já sabemos que não. Por exemplo, eu não vou sair esse final de semana. Então eu já decido isso antes. Olha, eu não vou sair esse final de semana porque eu quero estudar, quero colocar em ordem a minha matéria, o meu material aqui. Eu tenho um estudo que eu quero fazer, eu quero aprender alguma coisa do tipo assim. Por que é importante cocriar antes? Porque no final de semana, quando alguém chegar me convidando, Samuel, vamos para tal balada? Não vou. Mas por que? Eu vou estudar aqui. Eu já tenho aquela decisão tomada. Então foi cocriado isso. Se não tivermos tido cocriado isso, eu já falei isso de uma forma bastante ênfase em outro vídeo. Então, no dia, mesmo que eu não queira sair, na hora que chegar no dia e alguém chegar, Samuel, vamos sair? Eu, vamos sim. Vamos. Percebem? Então, o cocriar é algo tão importante no ser humano que pode mudar a sua vida. Pode mudar muda a minha vida, muda a sua vida e muda a vida de qualquer pessoa. É importante analisarmos bastante. Eu sempre falo do exemplo de uma amiga, eu não vejo ela há um bom tempo, mas ainda considero muito amiga, que ela pensa bastante e ela cocria bastante. E isso é muito interessante, muito legal. Então, esse vídeo nós falamos de coisas para cocriar e que isso pode nos auxiliar, principalmente quando for tomadas decisões. Ou então, para cocriarmos algo que vamos realmente criar. Pensar em como vai ser um passeio e tudo mais. Isso ajuda até a nós não nos esquecermos de certas coisas que é importante, tipo uma viagem. Gratidão, gratidão, gratidão.